Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo que me agradou assim de imediato, sabe? De imediato, quando eu conheci ele na época do lançamento lá fora, né? A Galápagos trouxe ele há pouco tempo para o Brasil e ele é um daqueles jogos que me agrada muito por alguns motivos: controle de área, influência de área e porrada. O tempo todo. Falei porrada, até falhou a voz. Sem muita enrolação, vamos falar hoje desse jogo que é... Eu não vou falar que ele é um must buy, mas assim, se você gosta de jogos de controle de área com muitas mini, né, o famoso Dudes on the Map, vale muito a pena conhecer. Sem muita enrolação, vamos falar hoje do Cry Havoc, ou Cry Havoc, algumas pessoas preferem falar com essa pronúncia. O Cry Havoc, ele lá fora da Portal Games, aqui no Brasil ele veio pela Galápagos Jogos, né? Ele ainda coloca aqui um intenso e mortífero jogo de estratégia para 2 a 4 jogadores, é isso mesmo, ok? Ele coloca aí um jogo de Grant Rodiak, Michael Orks e Michael Walczak. Provavelmente eu pronunciei todos os nomes errados, porque esses caras são lá de cima, na Europa, é difícil falar o nome, desculpa, falar o nome dessa galera. Para quem não conhece, esses caras eles estão envolvidos também no Neuroshima X, que é um hit, né, do controle de área, porradaria ali, aquele First Combat, né, muito próximo. E também eles fizeram o Theseus The Dark Orbit, que é um jogo muito legal, que vale muito a pena conhecer. E seria muito legal se esse jogo viesse para o Brasil um dia. É um jogo muito interessante, tá? E totalmente underrated, assim, sabe? Tipo, passa no radar de todo mundo, vale a pena conhecer. Ele coloca a idade a partir de 14 anos, ok, tá? Acho que ele tem muita coisa para você administrar e prestar atenção, então acho que os menorzinhos não funcionam. Coloca aí de 1 a 2 horas de jogo, ok também, tá? Eu achei que todo mundo sabendo exatamente isso, beleza? E até para uma primeira partida, não todo mundo sabendo, tá dentro da realidade. E coloca de 2 a 4 jogadores. Esse é meu único porém com esse jogo, tá? Ele coloca de 2 a 4 jogadores, mas pra mim esse jogo ele é essencialmente de 3 jogadores. O quarto jogador, que é uma das facções do jogo, eu acho que ele mais colocou para encher a mesa do que qualquer outra coisa, porque você vê que ele funciona como um dummy player mesmo, o tempo todo. Então, o que vem no jogo? Muitas miniaturas, tá? Aqui os meus componentes estão separados por facção. Então aqui nós temos a facção das máquinas. Vou mostrar uma miniatura aqui só para vocês verem. Para quem cresceu aí nos anos 70 e 80 vai lembrar imediatamente de Battletech, que foi um dos maiores, ainda é, né, wargames já feitos aí para os amantes, né, da nobre arte dos wargames. Aí nós temos aqui os humanos, que vem com seus componentes todos na cor amarela, né? Então tem esses bonequinhos, as miniaturas são todas iguais, tá? Então a mesma facção tem miniaturas exatamente iguais. Os peregrinos, então aqui, os peregrinos, que é uma das raças mais, não vou dizer intrigantes, acho que talvez complexas para você jogar bem, é difícil jogar bem com eles, embora eu já tenha visto gente ganhar. E aqui os Trogs, que são a raça nativa do planeta, né? Então qual que é a história do jogo? Existe esse planeta e ele é rico, né, num tipo de minério, e aí essas 3 facções que eu mostrei inicialmente, né, as máquinas, os humanos e os peregrinos, eles vêm para esse planeta para minerar essa substância, e óbvio que eles vão dar de cara, né, com os nativos, que são os Trogs, e os Trogs são muito porradeiros. Então é legal porque assim, enquanto as outras 3 têm um número fixo, né, de unidades, os Trogs eles empesteiam o tabuleiro, então além de ter muito, eles batem muito. Então, para tentar equilibrar a coisa toda, né? Já que a gente vai ter que defender, vamos defender com estilo. Muitas cartas, já vou falar um pouquinho sobre elas. Cartas de habilidades especiais nas cores de cada facção. Então aqui é uma das partes assimétricas desse jogo, para quem não sabe, ele é um jogo assimétrico. Então você tem um conjunto de regras que é o mesmo para todos, porém cada facção tem os seus poderes distintos. Então vai te fazer jogar de maneira bem assimétrica com cada uma. Então, na primeira partida, né, o próprio manual aconselha você jogar sempre com a habilidade padrão e somente ela. Da partidas para frente você jogar com 2 ou até 3 habilidades aí para os jogadores mais experts. Tá? Então você vai ter lá um conjunto para cada... Se eu não me engano, são 5 cartas para cada uma. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. São 5 por facção. E aí nós temos também as famosas pedrinhas que você vê em todos os jogos possíveis e imagináveis. Aqui as pedras de coloração verde valem 1 ponto. A laranja ou amarelo, sou meio daltônico, então desculpa aí se eu estiver errando. Valem 3 e as vermelhas valem 5. Ok? Isso é só para contagem mesmo. Aí aqui tokens, né, dos Trogs, quando você deixar eles como dummy player. Aí aqui mais alguns tokens de Trog, mas aí você jogando com eles também, né? Então sempre vai ter esses tokens no tabuleiro, e aí quando você entrar em uma área você vai resolver o que está escrito aqui atrás. Tokens de descobrimento,
né? Você vai fazer isso no setup inicial do jogo, então sempre que você chegar numa das regiões dessa, você vai simplesmente pegar e fazer o que está escrito aqui atrás, que no caso é compra uma carta e blá blá blá. E os tokens de eventos, ok? Os eventos, né? O jogo ele é dividido em 5 rodadas, então conforme você vai alcançando determinadas pontuações no tabuleiro, você vai abrindo eventos. Então se você não alcançar determinada pontuação, você vai abrir os eventos na ordem. Às vezes quando você está jogando, né, e a tua pontuação ou de qualquer outro passa por um evento, ele é catapultado para o evento seguinte. Então quando chegar no próximo evento, às vezes você vai abrir 2 eventos ou até mais, embora isso seja raro, de uma vez. Aí aqui nós temos o tabuleiro de combate, a mecânica de combate desse jogo é muito legal, e o Rising Sun chupinhou ela descaradamente. E aqui nós temos também o tabuleiro, tá? Ele tem 2 faces, né? Para 2 jogadores, então você vai ter menos áreas para explorar, e para 3 a 4 jogadores. Então, vou mostrar a área maior, ele é bem grande, tá? Difícil até para eu conseguir mostrar alguma coisa direito aqui. Então, ele é dividido em setores, né? Então, ele é dividido em diversos setores, e as facções têm as suas áreas iniciais, que são os headquarters. Aqui nestes cantos você vai ter as áreas para você colocar os decks, ok? E aqui você vai ter a tracking de pontos, onde você vai colocar também os tokens. Aí você tem aqui o turn order, né, a ordem do turno, que ela é variável, igual a todos os outros jogos. E aqui é para você marcar quando você abrir uma pontuação especial. E isso é muito legal, esse jogo, uma das ações dele é justamente abrir a pontuação, porque você vai jogando e não vai fazendo ponto. Você faz a pontuação quando você abre a ação da pontuação, beleza? E aqui cada jogador sempre vai ter 3 ações, ok? Então assim, eu jogo, você joga, você joga, você joga, você joga, voltou para mim, segunda ação, joga, 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 e assim por diante. E por último, mais ou menos importante, os tokens de ordem de combate, né? Que sempre que você entrar na área de um jogador, você vai causar um combate. Então, como os combates são resolvidos todos de uma vez, você vai colocando marcadores e aí você vai resolvendo na ordem numérica deles, tá? Então vou mostrar aqui um pouquinho dos tokens de facção que vem numa facção, né? Vamos pegar aqui os peregrinos, só para mostrar brevemente. Então, você vai ter aqui, todas elas têm um desse, né? Que é a descrição da ordem do turno e as ações possíveis, né? Então você vai ter lá os eventos, atualizar a iniciativa, comprar cartas, primeira ação, segunda ação, terceira ação, resolve batalhas, pontua, captura prisioneiros, pontuação, caso ela seja habilitada. E aí depois, mover basicamente de um terreno para o outro, recrutar, chamar mais bonequinhos para os seus headquarters, construir ou ativar estruturas, já vou explicar isso, que você é feito tudo através das cartas, dessas 3 primeiras ações, comprar 2 cartas de tática, ficar com 1, são as cartas disponíveis no tabuleiro, de acordo com as regiões, e habilitar a pontuação. Aí aqui é só um boardzinho para você colocar na região de onde vai começar a sua facção, beleza? E aqui é o número inicial de miniaturas. E aqui as construções que a sua facção pode fazer. No caso, os peregrinos têm 3, as máquinas, por exemplo, começam com 5, mas como default, todas vão ter 3, excluindo as máquinas. Então vamos lá, vamos pegar as cartas agora para explicar brevemente como é que funciona o jogo. Ele é um... Eu não vou falar que ele é um deck building, né? Mas assim, você pode comprar cartas para melhorar o seu baralho, mas ele não é necessariamente um deck building, ele tem um little deck building, né? Meio pequeno. Então nós vamos ter cartas aqui, ó. Aqui eu vou mostrar uma carta da facção das máquinas, só para dar um exemplo. As cartas elas contêm algumas informações, né? Então, por exemplo, quando você baixar esta carta, ou N cartas que você queira, a quantidade de setinhas mostradas nas cartas, então vamos dizer que eu baixei 2 cartas, cada uma com 2, vai me dar 4 pontos de movimento, então posso fazer 4 movimentações. Seja com uma miniatura, com várias, enfim, você distribui da maneira como você bem entender. Os bonequinhos, você vai fazer contratações, né? Você vai chamar novos reforços, né? Reinforcements para o seu headquarter, tá? Então, a não ser que alguma regra diga o contrário, beleza? Você sempre vai colocar suas miniaturas novas no seu quartel-general, nunca fora dele. Sempre vai entrar ali, a não ser que você tenha alguma construção que permita descer elas no meio do campo de batalha e assim por diante. E por último, mas não menos importante, são as ferramentas. As ferramentas elas servem para ativar construções e fazer elas também. Então voltando aqui no exemplo dos peregrinos, não. Então por exemplo, essa construção, ela me pede 2 ferramentinhas e me pede também aqui uma para ativar. Então quando eu construir, eu vou pegar este token da construção, vou colocar em uma área onde eu tenho miniaturas, e depois eu posso ativá-la. E posso fazer tudo na mesma ação também, beleza? Vamos lá. O que mais aqui que eu posso falar do jogo? Vamos explicar agora brevemente aqui, ó, a ideia do tabuleiro de combate. Então, como é que funciona o tabuleiro de combate? Então nós temos aqui, né, sempre quando você entrar numa região que tem um combate, eu acho genial esse sistema de combate.
Você vai pegar todas as miniaturas envolvidas no combate e você vai distribuir. Primeiro o atacante, ele vai colocar da maneira como ele melhor entender, e depois o defensor. A grande questão é, as cartas que você tem, tanto as cartas de tática quanto as cartas da facção, elas têm habilidades que podem mudar tudo isso aqui. Então, dá um exemplo. Vamos dizer que eu coloquei 2 aqui e meu adversário colocou 1, eu ganho, né? 2 aqui, 1 aqui, eu ganho assim por diante. Só que tem cartas que elas permitem mudar uma miniatura de posição depois de já colocada. Essa é a beleza do sistema tático aqui. Então, por exemplo, na maioria, né? Aqui é defensor, vence empates. Aí você ganha 2 pontos de vitória e tome controle da região. Então, independente, tá, se as minhas miniaturas morrerem aqui, né, porque as miniaturas que perdem elas são eliminadas. Se eu ganhar isso aqui, eu vou colocar o meu token de controle lá na região. Isso é muito legal. Independente de sobrar miniatura ou não. Depois, o objetivo de captura de prisioneiros, né? Você vai capturar inimigos, né, daqui do tabuleiro. Aqui você captura de qualquer objetivo. Então, por exemplo, isso aqui vai resolver na sequência, né? Você resolve primeiro isso, depois isso. Porém, se o cara tiver mais aqui, de acordo com a diferença, eu posso tirar aqui e minar a ação que ele estava achando que ia eliminar minhas miniaturas. Muito bem sacado. E aí, por último, que é o objetivo de atrito, que é você matar uma unidade inimiga em qualquer área aqui também. Isso também pode influenciar aqui em cima. Cara, é simples, objetivo e sensacional, assim, extremamente bem pensado esse sistema. Resolve rápido, você entende 5 minutos na vez do combate, né? Eu jogo uma carta, você defensor para jogar outra, e a gente vai jogando até ter uma definição, tá? Então assim, vamos falar, deixa eu falar um pouquinho mais também aqui do tabuleiro, né? Que eu mostrei pouco o board. E os trogs, né, também, por exemplo, eles têm um fator aqui que atrapalha muita gente, por exemplo, né, aqui ó, quando você vai ter as regiões, né, você vai ter locais que tem marcadores dos trogs, né, aqui, ali ó, um aparecendo ali. Então sempre vou colocar marcadores dos trogs, vou colocar marcadores de descobrimento e assim por diante. Sempre que você avançar, independente de ter um jogador humano ou não, você tem que combater os marcadores dos trogs. Então os trogs são uma troga, eles são uma praga no meio do tabuleiro. Então assim, vamos lá, eu demorei bastante para gravar esse vídeo, né? Eu tive a versão americana desse jogo, eu joguei ele 2 vezes, aí na época um amigo meu me ofereceu uma troca interessante por ele, acabei me desfazendo do meu, e aí chegou o da Galápagos, acabei adquirindo. Ele tem tudo o que um bom jogo de controle de área precisa ter. Tempo de jogo ideal, regras fáceis de entender e de explicar, assim, muito fácil de explicar, ótimos componentes, os componentes são de qualidade extremamente boas, miniaturas acho que elas estão na média, elas não são nem ruins, nem soberbas, tipo como Mini or Not, mas a assimetria desse jogo é fantástica. Então assim, independente de quem você jogar, cada um joga de um jeito diferente, né? Os trogs, por exemplo, você tem que esperar as pessoas começarem a causar combate com seus tokens. Você não precisa ficar procurando o combate vai vir até você. Você está defendendo o planeta. As máquinas é assim, é lento e sistemático, entendeu? Então, as máquinas elas se beneficiam muito dos ataques à distância, assim, demais. Elas colocam satélites para dar tiro do espaço, eliminando em qualquer lugar do tabuleiro. Cara, é genial, eu adoro jogar de máquina. Os humanos, eles se espalham muito rápido. Então, se você estiver jogando numa mesa onde tem os humanos, não deixe eles se espalharem, porque depois, para parar o avanço deles, é muito difícil. E os peregrinos, pra mim, os peregrinos estão fumando maconha o jogo inteiro, cara, porque é muito difícil jogar com esses caras. De um modo geral, assim, os peregrinos, você vai montar uma maquininha de pontos e, tipo, deixa a galera se bater. Não é o forte deles o combate. O combate, o lance deles é coleta, reproduz, coleta, reproduz, coleta, reproduz, e ele vai fazendo uma maquininha gerando pontos pra ele turno a turno. Então assim, muito legal. Não é o melhor jogo de controle de área disponível no mercado, mas com certeza está entre um dos melhores. Então assim, se você está na dúvida, né, comprar ou não comprar, cara, além de bonito, ele é um jogo muito legal. Dá pra ver muita mesa, principalmente pelo tempo de jogo dele, né. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, super recomendo Cry Havoc. Aproveita e pega o seu lá na Pitas Board Games, localizado lá no Max Arena com os meus amigos Pita e Alejandro, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos mais uma vez. Aquele abraço.